Fala pessoal, beleza? Tá esquentando a briga entre Palmeiras e Flamengo nos bastidores e a CBF pende para o lado do Palmeiras nessa confusão, nessa disputa, e o que eu quero explicar aqui é o bastidor dessa história. Por que o Palmeiras não admite de forma nenhuma o adiamento da partida contra o Flamengo no próximo domingo, apesar das condições do time do Flamengo, com 7 jogadores até o momento, que se sabe infectados, ou seja, 7 jogadores que não podem entrar em campo em condição nenhuma. O Flamengo já pediu o adiamento da partida e o Palmeiras não quer. E o secretário da entidade, Walter Feldman, disse nesta quarta-feira à Rádio Bandeirantes de São Paulo que a tendência é que haja jogo, né? Ora, por que a CBF então já adiou 8 partidas no futebol brasileiro desde a volta da competição? E por que adiou o jogo entre São Paulo e Goiás na primeira rodada do Campeonato Brasileiro? Porque o STJD entrou em campo daquela vez. O juiz de plantão, o desembargador de plantão, no caso do STJD, que estava de plantão, no caso era até o presidente do STJD naquela ocasião, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, emitiu lá uma liminar que dizia que não deveria haver jogo entre São Paulo e Goiás. Vocês se lembram daquela esculhambação? O time do São Paulo já estava no campo, o árbitro pronto para o início da partida, 15 minutos antes os jogadores receberam a notícia uniformizada de que não teria jogo. Então por que não pode ter a contrapartida em relação a esse jogo entre Flamengo e Palmeiras? Claro, o regulamento diz que tem que ir, mas é um bom senso, né? Na Série B, 7 jogos foram adiados só no mês de agosto. Na Série B, não, no futebol brasileiro todo, né? Na Séries A, B, C e D, foram 7 jogos só no mês de agosto. CSA, na Série B, e o Sampaio Corrêa, também na Série B, por exemplo, tiveram 2 jogos adiados. Tá? E aí, então, agora a gente vai explicar o bastidor. Por que o Palmeiras se opõe de forma tão ferrenha a pelo menos se sentar à mesa para discussão no momento em que os dois clubes vivem até uma relação cordial. Tá? Tudo começa com a questão do lançamento do site Futebol Mais Livre, né? São 12 clubes signatários na Série A. Isso diz respeito a um pedido para um apoio, né, para a aprovação da MP do mandante. Palmeiras e Flamengo estão no mesmo barco nessa história, tá? Mas é assim. Bom, vamos primeiro explicar para você quem é o presidente do Palmeiras. Maurício Gagliotti é um homem que sucede Paulo Nobre, né, o maior presidente da história do Palmeiras, rompe com o Paulo Nobre para se aliar à patrocinadora do Palmeiras, a tia Leila Pereira, né? E aí ele faz uma gestão bastante controversa. No Palmeiras, ele é acusado por alguns torcedores de dar mais espaço à patrocinadora do que deveria, e ele acha mesmo que o Palmeiras é o anti-Flamengo. Ele acha, portanto, que esse jogo contra o Flamengo, comando do Palmeiras, no caso do Allianz Parque, independentemente de haver torcida ou não, o Palmeiras tem que vencer esse jogo de qualquer jeito, na cabeça dele. E eu falo aqui que ele é uma pessoa bastante controversa, porque em 2018, após a derrota do Palmeiras na final do Campeonato Paulista para o Corinthians, um jogo com uma arbitragem controversa, até não havia o VAR na ocasião, o árbitro de campo havia marcado um pênalti, depois ele recuou da decisão e o Palmeiras rompeu com a Federação Paulista de Futebol àquela época. Bom, é engraçado que neste ano, em 2020, o Palmeiras tenha sido campeão paulista e me parece que houve bastante comemoração esta puxada pelo presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, também. Então aí você já vê que ele é um cara que às vezes está mais no lado que o interessa, né? Rompeu com um tradicional aliado, o presidente Paulo Nobre, né? Repito aqui, o melhor presidente da história do Palmeiras, seguramente, e ele vai ler o sabor do que o interessa, né? No momento que é importante romper com a Federação Paulista, beleza. No momento que é importante comemorar um título brasileiro, paulista, melhor dizendo, também beleza. Existe um ranço ali, foi na gestão dele, aliás, em 2019, que o Flamengo, em tese, derrubou 2 técnicos do Palmeiras, né, em 2 vitórias, uma no primeiro turno do Campeonato Brasileiro e outra no segundo turno do Campeonato Brasileiro, né? O jogo do Maracanã marcou a queda do Filipão, né? Aquela vitória espetacular do Flamengo. E aí, bastidor que eu vou trazer para você, o Flamengo já era campeão quando os 2 times se enfrentaram no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá? Aliás, coincidentemente, até o Flamengo foi campeão brasileiro por causa de uma derrota do Palmeiras no Allianz Parque no jogo contra o Grêmio, né? E foi engraçado porque isso é informação que eu estou trazendo, eu sei disso. O técnico Mano Menezes encarou aquela partida independentemente de haver
ou não uma disputa em andamento, ele já não havia mais, como uma final de campeonato, uma final de Copa do Mundo. Porque ali ele se escorava naquilo para dizer, ó, meu trabalho é válido. Vale lembrar que quando ele chega ao Palmeiras, o Palmeiras estava apenas 3 pontos atrás do Flamengo. Quando ele é contratado, e foi uma contratação muito controversa, até por causa da ligação histórica que ele tem com o Corinthians, né, clube pelo qual conquistou os títulos da Copa do Brasil em 2009 e do Campeonato Paulista em 2009 também, e pela amizade que tem com o presidente do Corinthians, André Sanches, eles são muito amigos, tá? Tanto que quando o Mano cai na seleção brasileira, em 2012, o Andrés também sai fora. Mas voltando aqui ao assunto, e ele terminou 19 pontos atrás do Flamengo, né, no campeonato, se não me engano foram 19 pontos. E então, ali era a oportunidade que ele tinha de mostrar, ele era cobrado, falava, pô, como é que seu time... Ele poupou, não sei se vocês estão lembrados disso, ele poupou o time no jogo contra o Fluminense, antes do jogo contra o Flamengo, para entrar com força máxima, tal, e foi um vareio de bola, foi um 3-1 que poderia ter sido muito mais, né? E tem um bastidor também, tá? Isso eu sei que Felipe Luiz falou para um jogador do Palmeiras, que eu não vou falar quem é, que me soprou essa história, que ele chegou ali no momento que os jogadores se cumprimentaram e falou assim, ó, vocês estão achando que a gente vai tirar o pé porque a gente já é campeão, vocês estão enganados. E foi aquele banho de bola. E teve uma atitude controversa também naquela partida, que foi a exclusão da permissão da venda de ingressos para torcedores do Flamengo naquela partida. O Palmeiras havia ali não havia garantia da segurança do torcedor por parte da Polícia de São Paulo, né, do Flamengo. Então você vê que são coisas que vão se somando aí e você fala, mas por que essas coisas têm acontecido tanto quando jogam Palmeiras e Flamengo? Vai lembrar que o ex-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, que não podia nem viajar, né, é um homem muito influente do Palmeiras. Será que tem influência ainda na CBF? São perguntas que ficam no ar, mas você aqui já sabe dos bastidores. Por que o Palmeiras bate tanto o pé e fala que não vai ter adiamento da partida? Pelo menos o Palmeiras se posiciona publicamente quando solta uma nota oficial repudiando o possível adiamento da partida, e a CBF em contrapartida dizendo que a tendência é que haja jogo, sim, né? O Walter Feldman não bateu o martelo, não cravou, mas disse à Rádio Bandeirantes nessa quarta-feira que a tendência é o Neto e o Capriotti, né? A tendência é que haja jogo, né? O crédito está dado por aqui, beleza, pessoal? Então a gente vai seguir esse espaço, mas o objetivo aqui era explicar os bastidores dessa história toda para que você entendesse. O Palmeiras tem uma relação muito boa com a CBF, tá bom? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.